E aí, como é que estão todos nessa pandemia, nessa pestilência que assola todos? Sejam bem-vindos a mais uma gambiarra do direito penal, mais uma síntese. Lembrando que é só uma síntese, os assuntos são aprofundados nos nossos encontros remotos e também no nosso ambiente virtual, com os textos, livros e coisas para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês. Lembrando, aqui é só uma síntese. E hoje nós falaremos de algo muito importante. Falaremos do estado de necessidade. Se liga. Vamos lá. Estado de necessidade. Todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso, né? É mais ou menos tipo legítima defesa. Todo mundo sabe mal e mal. Todo mundo escuta no bar, no boteco. Ou seja, aquele tipo de conteúdo que é muito interessante. Justamente porque nós trazemos muito senso comum nessa imagem, nessa noção. Eu vou tirar essa coisa feia aqui, vou colocar uma imagem mais neutra. Beleza, aí sim. Muito bem, vamos lá. Estado de necessidade. Então, vamos começar, como sempre, always, né? Organizando aqui como nós iremos decompor o nosso assunto. Vou colocar aqui bem divididinho, para que todo mundo saiba. Então, vamos falar da situação justificante, os elementos que ela compõe, tá ok? Depois vamos falar da ação justificada e alguns elementos que aqui estão. Beleza. E elementos também subjetivos. Aqui nós vamos falar daí Opa, aqui me deu erro. Aqui vamos falar Opa, já foi isso aqui. Falar sobre a posição especial de dever. E é isso aí. Esse é o tema. Claro, tem mais coisa aqui, né? Isso aqui é só o resuminho, só o sumário, tá certo? Então dá para ler livro pelo sumário, meu irmão. Tem que ler o livro inteiro, né? De preferência. Então vamos lá. Primeiro eu vou contar uma história. O que é o estado de necessidade? Né? Aquela história do navio que está afundando, né? Aquela mulher do Jack, Rose, Jack, caralho, pô, cabia os dois na tábua lá na porta, ela que não deixou o cara subir, o cara morreu, tá? Então, ou seja, todo mundo escuta essa coisa do estado de necessidade, justamente dessas situações, naufrágio, deu um direito, tem aquela historinha bonita do conto lá do garoto da caverna, né? Então, exploradores de caverna, etc. Então, assim, é muito comum de escutar essa ideia de que o cara está sofrendo um perigo e para ele se proteger desse perigo, ele faz um ato criminoso, né? Aquilo que vocês como chamam de crime, né? Ou, no nosso caso, um ato típico, tá? Mas aí nós temos vários detalhes, né? Tem muitas coisas no meio disso. Né? Por isso que nós vamos decompor esse conhecimento em pequenos pedaços para que a gente entenda todos os amiúdes. Né? Por exemplo, aquela ideia mais comum de que você mata uma pessoa para sobreviver, né? No caso, digamos, sei lá, num cataclisma, né? Num naufrágio, não é exatamente hoje considerado mais estado de necessidade. Né? Nós vamos ver isso lá, como isso vai ser modificado pela teoria da diferenciação, que vai jogar lá para a culpabilidade esse elemento, porque, obviamente, nós temos preponderâncias de bem jurídico. Eu não posso causar uma lesão corporal gravíssima para me proteger de uma lesão corporal grave, leve, né? Ou seja, tem que ter um cálculo, né, de proporcionalidade aqui. Ou seja, são vários elementos. Né? O estado de necessidade é um crime muito bacana, quer dizer, uma modalidade muito bacana, né, da ilicitude, da antijuridicidade, né? Ou seja, uma justificativa. Ela, no caso concreto, assim, não é tão regular, né? Ela é muito regular na vida da pessoa, mas em tipos, assim, processos, não é uma coisa que se encontra com tanta frequência, aqui e acolá, tal. Por exemplo, as pessoas falam muito da questão do furto famélico, né? Só que furta para se alimentar. Então, mas tudo bem, veja, antes de chegar no furto, vamos começar aqui, vamos decompor. Lembrando que o crime, galera, é uma conduta. Puta, eu detesto quando vem o fininho aqui. É bom quando é isso aqui, vai grosso. Aqui, ó. Conduta
típica, antijurídica e culpável, ok? Beleza, nessa sequência. Então, né, por exemplo, furto famélico, né, a pessoa que está com hambre, se tem dinheiro, necessita del dinheiro para comer, sim? Então, as pessoas que fazem furto famélico, né, as pessoas podem pensar assim, então isso é estado de necessidade. Depende. Olha que interessante. Porque antes de chegar no estado de necessidade, nós temos aqui a tipicidade. E aqui na tipicidade nós temos o elemento do tipo objetivo. E dentro do elemento do tipo objetivo, nós temos a função restritiva do tipo objetivo, que vai colocar o bem jurídico como elemento. Então, de tal maneira que se esse furto for de pequena monta, né, de pequeno valor, uma comida, alguma coisa assim, antes de ser estado de necessidade, que está aqui na antijuridicidade, será princípio de significância. Por isso que é importante que vocês entendam essa sequência. Essa sequência que eu coloco não é de brincadeira, meu irmão, tá entendendo? Vamos lá. Então, lembrando, crime é uma conduta típica antijurídica culpável. Isso tem lógica, tem uma lógica argumentativa, um raciocínio jurídico, por exemplo. Você, se tiver que fazer uma defesa, numa situação dessa, você teria que usar primeiro insignificância e depois o estado de necessidade. Tá certo? Agora, por exemplo, como diz aquela velha poesia gaúcha, né? O romance do injustiçado. Então, o cara tá lá, né, se sumiu para o mais fundo dos matos, carneando chicos alheios para um churrasco sem sal. Ou seja, o cara tá no interior, fugindo, no mato, né? E ele, com fome, ele mata animais, né, alheios, né? Tipo carneiro, cabrito, né? Para poder comer. Aí, obviamente, olha que interessante, um cabrito, um carneiro pode ter um valor alto, né? Não sei exatamente quanto custa, mas sem dúvida ultrapassa o princípio da insignificância, né? Mas daí vai no estado de necessidade, né? Por conta da questão da alimentar. Então, ou seja, nós temos que sempre pensar que esses elementos eles estão alocados em locais diferentes e que esses argumentos têm que existir, todos eles sequenciais. Não significa que você, ao argumentar insignificância, você não irá argumentar o estado de necessidade. Tem que argumentar os dois, né? Pelo princípio da eventualidade, né, do processo. Ou seja, eventualmente, caso não se considere um, que se considere o outro. Mas vamos falar agora, então, desse elemento maravilhoso, essa justificação. Lembrando que nós estudamos aqui a antijuridicidade, não por ela, porque por ela é muito simples. Vamos estudar por aquilo que exclui, né? Ou seja, pelas excludentes de ilicitude. Nós chamamos de justificações. Aí nós podemos chamar do que quiser, tá entendendo? Vamos chamar, criar nomes, justificações, ou permissões, um outro mais bonito, e vamos falar desse elemento. Então, nós sabemos que ela é dividida por dois já, então não vou ficar entrando nisso, se quiser veja os outros vídeos. Vamos lá. Vamos falar da situação justificante. Primeiro elemento que a gente tem que pensar, e é muito engraçado, porque é parecido com o parecido com a justificativa de legítima defesa. Não, quer dizer, não é parecida, né? Mas tem alguns elementos que acabam confundindo os alunos. Por exemplo, aqui, ó, esse é o artigo 24, né? Vai falar assim, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo. Então já não é agressão aqui, tá entendendo? Não é uma agressão, é um perigo da natureza. Um urso, né, que vem, um tigre, né, que não provocou um perigo atual. Isso aqui cai em prova sempre, galera. Porque o cara vai falar assim, ó, porque a legítima defesa é atual e iminente. E aqui é só atual. E não é nem a mesma atualidade, é outro tipo de significado, tem outro significado. Mas cai na prova, o cara vai lá, marca, fica confuso. E tu tem que entender o que se trata, não adianta decorar. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então vamos lá falar sobre isso. Então, o que é a situação justificante aqui? Situação justificante é justamente caracterizada por esses elementos aqui. Caracterizada pelo perigo, no meio jurídico, óbvio, né? Que é atual, involuntário, ou seja, não é controlado por ninguém, e inevitável de outro modo. Tem até um filme, cara, não sei se você lembra, do Denzel Washington. Denzel é um baita ator, né? Tem aquele filme, acho que é um que ele sequestra o hospital para fazer a cirurgia do filho dele, que está doente e tal. Poderia até ser pensado nisso, né? Se fosse a última escolha, né? Ou seja, ser a lesão ao bem jurídico, né? Ou seja, a única forma de salvar o bem jurídico dele
ou de terceiro, é lesionar um outro bem jurídico. E aí, por isso que eu digo, tem que ter uma análise da preponderância dos bens jurídicos, né? Do equilíbrio, qual bem jurídico vale mais, né? Ou seja, eu não posso matar alguém para salvar uma pessoa de lesão corporal, né? Seria uma desproporcionalidade, porque o outro cara não tem nada a ver com isso. Por que eu sei que não tem nada a ver? Porque não é uma agressão, galera. Ninguém está agredindo ninguém aqui. Aqui todo mundo é amigo. Ah, aqui é um perigo, tá certo? Externo. Então vamos lá, vamos começar. Falar aqui, eu vou colocar o perigo, vamos lá. Perigo. O que é o perigo? O perigo, então, pessoal, a gente pode definir ele de forma bem simples, como essa probabilidade ou possibilidade de lesão ao bem jurídico ameaçado. Então, mais uma vez, probabilidade ou possibilidade de lesão ao bem jurídico ameaçado. Não há uma certeza aqui, né? E, obviamente, que esse perigo é definido por questões naturais ou mesmo humanas, desde que não sejam dolosas, tá certo? Porque é involuntário. Ou seja, se alguém causou aquele, ele vai responder, já não cabe mais, né, estado de necessidade para aquele, né? Ou seja, tem que ter sempre pensar nisso, né? A pessoa, né, tem que estar associado com esses elementos. Então, pode ser determinado por acontecimentos naturais, como naufrágios, incêndios, inundações, outros fenômenos sociais, como distúrbios civis, acidentes e outros comportamentos humanos, tá? Tranquilo? Então, isso que é o perigo. O perigo é uma probabilidade de lesão ao bem jurídico. Vamos lá para o próximo elemento. Vou pegar aqui o atualidade. Aqui é bem interessante porque é parecido com a legítima defesa, mas não é. Então, a primeira coisa que você vai colocar no caderno aí é não se confunde com a atualidade da legítima defesa, porque para não se confundir, para não cair de bobeira em questão, né? Aqui não é a atualidade do perigo só, é a atualidade, é a necessidade de proteção imediata ao bem jurídico, não pela lesão, mas pelo atraso na proteção, pode aumentar ela, entendeu? Ou seja, pode tornar um dano irreversível ou impossível à própria proteção. Então, a necessidade aqui é atual, né? Porque, como é uma agressão, é atual o risco, obviamente, né, que está acontecendo, e aqui, justamente, atual por conta dessa questão da necessidade de proteção imediata, não pelo dano, pois o adiamento da proteção geraria maior risco ou dano, ou tornaria impossível a defesa. E aqui é o lance, né? Então, ou seja, é alguma coisa que tem que ser feita naquele momento. Não pode ser deixado para depois. Cara, esse princípio aqui, quer dizer, essa justificativa é muito mal usada no Brasil. Tem muitos casos disso, é uma tristeza. O povo brasileiro muito amarga, né, cara? Um dos piores índices mundiais de desigualdade. Nós somos mais desigual que a Índia. E a Índia é um sistema de casta, tá certo? Não é casta, o cara nasce numa casta, não pode subir. E aqui é mais desigual, né, cara? Olha que tristeza. Então, por exemplo, quando a gente estuda o tráfico de drogas, sobretudo agora, recentemente estava estudando o tráfico de drogas das mulheres, as mulheres presas por tráfico de droga, uma colega, a Brenda, de Pato Branco, professora Brenda, mestre, estava apresentando no nosso grupo de pesquisa um trabalho sobre as presas em Pato Branco, todas elas quase por tráfico de drogas, e um tráfico de drogas de sobrevivência, assim, não é uma coisa para ficar rico, para comprar uma Ferrari. Pessoa que passa o pão que o diabo amassou, assim, cara, faz pequenas traficâncias para poder sobreviver. Ou seja, como é que isso pode a gente pode ignorar isso, né? Achar que isso não pode ser configurado como estado de necessidade. O direito brasileiro, como ele é muito mal usado no conteúdo teórico, né? A prática jurídica, ela é toda marcada por um elemento de política criminal bastante racista, bastante preconceituoso, bastante longe das técnicas jurídicas penais, por conta da pessoa inventa essa maluquice. Não pode insignificância, não pode tal coisa. Por que não pode, meu irmão? Pô, por que não pode? Não pode por causa da tua cabeça aqui, ó, tamanho de um ovo. Né? Não consegue imaginar, entender que a teoria, entender que os elementos da teoria do crime, ela deve orientar a política criminal e não a política criminal mal acabada, né? Pedestre, como essa que é feita nos tribunais, muitas vezes por pessoas que não vivenciam aquelas dores, aquele sofrimento, aquela realidade, mudar a teoria. Né? Francamente. Mas vamos lá. Então, beleza, tranquilo, vamos continuar. Involuntário, vamos para o involuntário.
Beleza. Involuntário. O que é involuntário aqui, pessoal? É que é aquele que não... É mais óbvio que não é do que qualquer coisa. É aquele que não pode ser provocado intencionalmente pelo autor, mas admite imprudência. Aqui pode ser culpa, né? Pode ser culpa. Aqui tem imprudência porque eu estou pegando, assim, me referenciando no livro do Juarez Cirino, que nós utilizamos aqui no nosso referencial básico. Ele usa a ideia de imprudência, né? Mas por um critério dele, né? Pode ser pensado como negligência, né? Como essa divisão é até meio boba, né? Prudência, negligência e imperícia. Mas seria melhor se nós entendêssemos o crime culposo como ele é, né? Pela quebra do dever de cuidado. Então, não pode ser provocado pelo autor, né? Mas admite prudência. Aqui o exemplo é bom, que é o cara que causa acidente pode argumentar a fuga do local por ameaça de linchamento. Então, ele foge, fugir por estado de necessidade. Se fugir do lugar do crime pode representar, por exemplo, uma qualificadora, uma causa de aumento, né? Então, aí ele pode argumentar isso, tá? Bem, vamos lá, continuando. E, por fim, mas não menos importante, inevitável de outro modo. O que é inevitável de outro modo? Significa que não tem como proteger o bem jurídico conforme o direito. Significa que a única forma de proteger o bem jurídico que está ameaçado pelo perigo é a lesão ao bem jurídico. Ou seja, só tem uma forma de proteger aquele bem. É causando uma outra lesão, que é mais leve, né, mas que evita o perigo, que protege, assim, o bem jurídico, né, que está sobre a ameaça, que está sobre a ameaça desse perigo, né? Tá ok? Tranquilo? Então é isso que temos que estar diante, pessoal. Não esqueçam, aqui a situação justificante, ela é marcada, e agora eu vou grifar aqui só para vocês não esquecerem, isso é importante que vocês saibam, né? Ela é marcada por esses elementos aqui. Então, é o perigo atual, involuntário e evitável de outro modo. Tranquilo, pessoal? Vamos, então, para o próximo tópico. Vou pegar aqui um azule. Ação justificada. Qual é a ação sua justificada? Aqui vai ficar mais fácil, porque vocês já viram o vídeo da legítima defesa. Quem não viu, faz favor, tá? Vai ver. Pausei esse aqui e vai lá. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui é esses elementos. Eu vou copiar aqui que eu prefiro. Esses elementos objetivos do estado de necessidade. Quais são os elementos? Aqui vai ficar tudo meio parecido agora, pessoal. Tirando a legítima defesa, que tem aquela ideia da moderação e o meio necessário, aqui vai ter algo parecido, mas sempre vai estar pensando o seguinte, galera: proporcionalidade, temperança, tá? É isso. Não tem muito esforço. Ação, porque veja, já vimos isso. Toda conduta típica, supostamente, é ilícita. Né? Aquela ideia da fumaça e fogo. Então, significa dizer que as justificações, ou melhor dizendo, as condutas típicas, porém lícitas, elas são raridades, elas são exceções. Então, é óbvio que para você fazer isso tem que ter um controle estrito assim, de proporcionalidade, de moderação. Caso contrário, vira uma bagunça, né? Então, vamos lá. Então, são dois aqui elementos fundamentais, mas aqui a discussão vai um pouco mais longe. Primeiro que é essa ideia do necessário e também do apropriado, né? Ou seja, mais ou menos parecido com a legítima defesa no sentido da busca dessa moderação, né? Então, nós vamos ter aqui, primeiro, o elemento objetivo da conduta do agente. Ela vai ter que ser necessária para afastar ou excluir o perigo, ou seja, que é uma dedução, né, dessa exigência do único modo para evitá-lo, né? E apropriada para proteger o bem jurídico com a menor lesão aos outros bens jurídicos. Já que ninguém está fazendo nada para ninguém, é um perigo comum a todos, você até pode lesionar o bem jurídico alheio para proteger o seu desse perigo. Está fugindo, né, de um animal, você arromba uma casa para se proteger, né? Então você pode fazer isso. Agora, só porque você está arrumando a casa para se proteger do animal selvagem, não é que significa que você vai ter que comer tudo que tem na casa e destruir, achar que a casa é tua, né? Ou seja, não, eu realmente arrombei aqui, tive que ficar 2 dias, comi aqui as comidas que tinham na geladeira para sobreviver ou para tal coisa,
mas, né, sempre pensando no mínimo, né? E aqui eu acho que a coisa mais importante é a gente pensar, isso eu vou deixar para falar em sala de aula, então me lembrem, ok? Se não lembrar, não vai ter, meu irmão. Aqui, ó, hoje eu estou animado para dar aula. Aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, eu já vou dar umas dicas só para vocês verem do que eu estou falando. Os critérios do bem jurídico que permite fixar a preponderância de certos valores em reação aos outros. Por exemplo, será que eu posso... Que tipo de dano ou de risco de dano eu posso causar nos outros para proteger um bem jurídico? Será que todo bem jurídico tem a mesma validade ou alguns valem mais que outros? Né? Por exemplo, será que um bem jurídico, patrimônio, né, propriedade, vale mais do que a vida? Né? Ou será que a propriedade vale mais do que a vida? Ou seja, isso tem um cálculo, isso não é feito assim. É óbvio que, por exemplo, né, você vai ter que sempre pensar e levar em consideração algumas coisas, como, por exemplo, você não pode causar lesão corporal gravíssima para se proteger de um perigo abstrato, de um crime de perigo abstrato. Né? Mas você pode, por exemplo, causar um crime de perigo abstrato, ou mesmo concreto, para proteger alguém de um perigo grave. Por exemplo, o cara se corta, né? Corta o pulso, começa a sangrar muito, e você está no churrasco, bebão, tá certo? Só tem você de carro, ele não pega telefone, e você, embriagado, pega o teu carro em alta velocidade e leva ele para o hospital. É óbvio, você fez várias infrações aqui, né? Inclusive algumas criminais. Só que você fez em em estado de necessidade, perdão. Estado de necessidade, para proteger aquele indivíduo que estava sob perigo, que não foi você que causou. Né? Está ajudando aquela pessoa. Então é óbvio que as suas condutas têm que ser, né, pensadas como condutas justificadas, mas aqui vários elementos, né? Tanto nas questões de lesão, mas também direito à personalidade, você vai verificar, por exemplo, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, me cobre, não esqueça, tá? Lembre disso. Professor, você ficou aqui para falar sobre a preponderância dos valores dos bens jurídicos, não esqueçam isso. Tranquilo? Então, assim, ó, pessoal, o elemento objetivo do estado de necessidade da ação justificada é aquela ação necessária para afastar ou excluir o perigo e aquela que é apropriada para proteger o bem jurídico com a menor lesão aos outros. Tá certo? Beleza? Mas também não tem aquela coisa do... Ah, mas o cara furtou para comer, mas furtou uma Coca-Cola e não uma Cine, gengibirra. Isso não, isso não faz parte da análise, tá? Isso aí é maluquice aí da... Mas vamos lá. Próximo elemento importante aqui da ação justificada é os elementos subjetivos. Eu vou usar um outro tom aqui de azul para não confundir. E aqui, galerinha, também agora vai ficar tudo mais fácil. Eu falei para vocês que esse conteúdo é mais fácil do que o primeiro, porque quem está aprendendo as coisas, né, no primeiro bimestre, e fica mais difícil. Mas isso aqui agora você já sabe, então fica moleza. Aqui, ó. Nós já sabemos que o mínimo que nós temos que ter de consciência é a existência da situação justificante. Tá? Então aqui fica bem tranquilo, bem normal, bem igualzinho que é. Aqui, ó. Tem por objeto a situação justificante. Ou seja, o conhecimento mínimo é esse. Situação justificante. Consiste no conhecimento dessa situação, segundo a teoria dominante. Então, o cara, subjetivamente, ele tem que saber da existência do perigo. É óbvio, né? Porque senão ele está fazendo aquela conduta por sacanagem pura, né? Ah, não, eu arrombei a casa do cara lá para pegar comida, mas eu nem sabia que tinha um urso. Depois que eu vi que tinha um urso atrás de mim, não. Não, né, porra? Não pode. Ele tem que ser orientado, né? A conduta dele tem que ser orientada por essa informação. E daí, mais uma vez, vai acontecer a mesma coisa que na legítima defesa, que subjetivamente talvez exija, algumas pessoas exigem, né, traem como referência essa ideia da vontade de defesa, mas ela é quase que presumida, né, diante de uma situação do conhecimento do perigo. Diante de um perigo, você tem a vontade de defesa, né? Tá certo? Tranquilo aqui? Moleza, né? Tô falando rápido, eu sei. Mas você vai lá, daí depois pausa, copia, por isso que é bons vídeos. Vamos então para o último tópico discutido aqui, que é essas posições especiais de dever. Aqui é um dilema, né, cara? Porque, veja, algumas pessoas
tem a posição especial daquilo que nós vamos chamar de posição de garante e garantidor. São as pessoas que têm que agir para evitar o resultado. Tá certo? Isso está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Mas também previsto especificamente no próprio artigo 24, no parágrafo 1º. Deixa eu pegar aqui para vocês. Código Penal. Bom, na internet é isso, né? Você pode achar na hora o código. Antigamente tinha que andar com o vademécum. Deus me livre, tia. Ele vai falar, ó. Não pode alegar, aqui, ó. Não pode alegar estado de necessidade que tem o dever legal de enfrentar o perigo. E ainda tem aqui mais um parágrafo 2º, que é, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1/2. Aqui é caso o juiz considere, porque isso é tudo elemento normativo, né? Vai depender de uma avaliação do sistema judiciário. Então, aqui, caso o juiz ache que ele, né, que não era razoável, né, esse sacrifício, então ele só vai reduzir a pena, vai excluir ela, tá? Então, vamos falar sobre isso aqui, que é mais importante. O outro, na realidade, é meio automático, né? Que depende muito, né, da análise do juiz do caso concreto. Ou seja, não pode alegar estado de necessidade que tinha um dever legal de enfrentar um perigo, né? Um policial, por exemplo, um bombeiro, ou mesmo um juiz, né? Por exemplo, um juiz não pode falar que não vai julgar um processo porque ele foi ameaçado. Ah, não, foi ameaçado aqui, esse processo aqui envolve um criminoso muito famoso, eu não vou julgar. Ele é obrigado a julgar, né? Porque isso faz parte da profissão. Então, nós temos isso que nós vamos chamar de posições especiais de dever, tá certo? Posições especiais de dever, ou seja, posições especiais daqueles que tem essa posição de garante e garantidor, ele tem que garantir a proteção do bem jurídico, né? Então, ou seja, algumas situações que criam, né, essa posição especial, né, de suportar ou de assumir o perigo justamente por conta da sua qualidade de cidadão que enfrenta os perigos, tá certo? Vamos lá. Primeira delas, vamos ver, são algumas, né? Vou colocar todas aqui, depois a gente vai trabalhando. Vou colocar aqui embaixo, tá? A primeira delas, vou colocar aqui na letra escura, fica melhor. Então, dever jurídico especial e o dever jurídico da posição de garante, né? Então, são essas três aqui básicas, né? Vamos lá, então, primeira delas, dever jurídico especial. Bem, aqui, pessoal, está vinculado a algumas profissões, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas profissões, alguma coisa. Então, incumbe a soldados, bombeiros, policiais, médicos, juízes, essas pessoas que têm esse juramento de agir, né? Diante do perigo, tá certo? Tranquilo? E, óbvio, mas só que um detalhe aqui, tá, pessoal? Isso aqui é limitado à profissão, né? Então, ou seja, um soldado não é obrigado a pular no rio para salvar o cara afogado. Soldado da polícia, da militar, né? Policial. Né? Assim como um bombeiro não é obrigado né? Eventualmente a agir, né? Diante de um ato criminoso, armado, etc. Assim como médico, assim como juiz, ou seja, cada profissão vai ter o seu dever jurídico, né? Especial. Então, isso não é uma coisa genérica, tá? É limitado. Ou seja, até vou colocar isso para vocês anotarem. É limitado às profissões, tá? Ou seja, são perigos específicos de cada profissão. E nunca genérico. Vamos pegar uma outra cor aqui, pegar um rosinha. Dever jurídico resultante... Opa, peguei a cor errada. Dever jurídico resultante da causação do perigo. El perigo soy yo. Vamos lá. Bem, aqui é aquela ideia do seguinte, né? Nem tem muito detalhe aqui, bem, no fim é o seguinte, aqui a pergunta é o cara que causou o perigo, o cara que soltou o animal, ele pode alegar estado de necessidade? O cara que causa o perigo, o cara que causou o incêndio, ele pode sair correndo na frente?
cara que retorna a bordo, Escatino, aquele cara que afundou o navio, né? Lá, será que ele pode alegar legítima defesa em nome de si mesmo? Aí é uma situação mais ou menos controvertida, pessoal, tá? Entende-se em regras, né, que vai depender se é doloso, culposo, tal, obviamente, né? Mas entende-se em regra que a pessoa que causa o perigo, ele é obrigado a tolerá-lo. Então, ele não pode, por exemplo, o cara está fugindo lá e eu empurrei alguém para sobreviver, né? Eu que causei o incêndio, né? Eu que causei o naufrágio. Aí não pode, né? Porque obviamente ele é responsável por aquilo. Então ele é obrigado, em certa medida, a tolerar o risco, a tolerar o perigo e inclusive agir para diminuí-lo, né? Senão ele vai responder criminalmente por isso, tá? Então aqui é justamente essa ideia de que a pergunta é, né? Essa questão daquele que causa o risco, se ele pode ser punido por isso, né? Se ele quer dizer, se ele pode usar o estado de necessidade ou não, né? Então, essa questão um pouco controvertida, a gente pode pegar alguns casos na nossa aula remota e aprofundar um pouco mais essa questão, ainda que a regra mais ou menos é essa, que quem causou o perigo, ainda que culposamente, tá? Ele é responsável e por isso ele não pode se eximir dele. Ele não pode causar um dano a terceiro para se proteger do risco que ele causou. Como eu disse, é controvertido, né? Porque, por exemplo, o cara causou um acidente na casa dele, pega fogo na casa e para sobreviver ele é obrigado a arrombar uma outra casa para fugir do fogo, né? Quebrar a parede da casa do vizinho para fugir, né? Por exemplo, são exemplos, né? Mas tem que sempre pensar nisso, né? Então, nesse caso, se for culposo, aí obviamente esse dano, né? Essas lesões aí, dependendo das circunstâncias, vai estar sempre muito jogado dentro do caráter normativo, valorativo do juiz, né? Dos argumentos da defesa, da acusação, para que se possa aí chegar no comum. Mas, em regra, aquele que causa o risco, ele vai ser obrigado a tolerá-lo, né? Ou tentar diminuí-lo o máximo possível para não se responsabilizar ainda pelo dano dos outros. E aqui o dever jurídico da posição de garante garantidor, é aquela que eu estava falando, né, do artigo 13, ela vai ter duas, né, que ele vai chamar assim, né, duas grandes coisas, né, dois grandes conceitos. A ideia de comunidade de vida, né, que é pai, mãe, filho, vó, irmão, né, ou seja, aquelas pessoas que têm o dever de proteger, né. O dever de proteger, né, os seus, né, um pai, né, por exemplo, né, tem o dever de proteger o seu filho, né, então ele não pode simplesmente abandonar e falar, não, estava em estado de necessidade, tá? E aí, depois vem em dela aquele caso do garoto do tigre, não sei se vocês lembram, interessante para pensar isso. E a comunidade de perigo. Comunidade de perigo é aquela que você cria uma associação, né? Então, um grupo, né? Um professor, um guia, né? Que leva as pessoas, ele é obrigado, obviamente, a proteger os demais que estão sob a sua tutela, em certa medida. Tá certo? E é isso aí, pessoal. É esse o conteúdo. Né? Estado de necessidade é bastante simples, como vocês podem ver. Depois ainda eu vou fazer mais um quiz só sobre a antijuridicidade, para a gente ver bem certinho como isso é cobrado em prova. Vocês verão que não é bem tranquilo, tá? Acho que talvez a última coisa que eu possa falar, deixa eu ver aqui, que é o seguinte, né, pessoal? Esse último elemento, talvez assim que eu poderia colocar isso, que a pessoa tem o dever de suportar perigos cuja proteção, cuja, né, evitação só poderia ser feita de forma desproporcional a terceiros, ou seja, o dever de suportar perigos somente evitáveis com danos desproporcionais. Isso é uma outra dica importante, ou seja, né, se eu estou sofrendo um risco, que eu vejo que a única forma de eu não sofrer é matando alguém, eu tenho que sofrer o risco, né, de lesão, né? Porque, obviamente, você não pode causar um dano maior, né, se for visível, né,
um dano maior do que aquele que eu sofreria. Né? Então, ou seja, por causa dessa questão da proporcionalidade. E aí, pessoal, quando acontecer dessa desproporção, então vamos pegar um exemplo, estamos ali naufragou o barco, estamos eu e mais um colega num bote, tipo Jack Rose, né? Tá naquela tábua, e o cara que está em cima da boia deixa o outro se afogar para não, né, não superlotar a boia e ele sobreviver. Então, veja, se ele deixar o outro morrer, né, assim, desse jeito, né, propositalmente, né, empurrar ele do barco, sem não deixar ele alcançar o barco, essa situação não pode ser justa. Porque a vida daquele vale tanto quanto a vida de qualquer outro. Não foi ele que causou o perigo, né? Não foi ele que naufragou o navio. E aí a gente vai ter uma situação que a gente vai falar assim, olha, não é justo, mas eventualmente poderá ser exculpado, poderá ser tratado na culpabilidade, a partir daquilo que a gente vai chamar de exigibilidade de conduta diversa, ou seja, não dá para exigir que o cara queira morrer. Ah, não, tudo bem, eu vou salvar ele, mas posso morrer. Não, a gente entende que o ser humano ele vai sempre buscar sobreviver. E ainda que não seja justo, eventualmente poderá ser exculpável. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Esse é o estado de necessidade, um assunto, como vocês podem ver, mais coeso, mais tranquilo. E aí, na semana que vem, nós vamos trabalhar com dois, com o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Beleza? Tamo junto, galera. Abraço!